E aí a gente tem esse outro aspecto que também precisa estar presente, que é o que a gente chama, eu vou usar a descrição mais técnica, que seria padrões que sejam ou de comportamentos, ou de interesses, ou atividades que são mais restritos, mais repetitivos, né? E aí, não preciso ter todas, de novo, tá? Mas vão entrar características como os movimentos mais repetitivos e ritmados de corpo, como se balançar para frente e para trás, balançar as mãos, girar em torno de si mesmo, ficar pulando. Tem o flapping? O flapping é o balançar de mãos, Tá. né? Então, ficar pulando, tá? Andar de um lado para o outro, né? Que são características aí. Pode entrar aí o que a gente chama de um uso estereotipado de objetos, tá? Ficar enfileirando, ficar empilhando, pegar os objetos e jogar, né? E também algumas alterações do discurso, como ficar repetindo alguns barulhos, fazendo alguns barulhinhos, alguns sons vocálicos ou mais guturais, falar coisas muito repetidas. Então, eu ouvi uma frase no desenho e eu fico repetindo essa frase sem parar, tá? Ou você me pergunta qual é o seu nome e eu repito o nome. Qual é o seu nome? Tá? Isso é o que a gente chama de uma ecolalia. Além desse grupo aí, desses movimentos mais repetitivos e ritmados, a gente pode ter uma gama de interesse muito intensa, fixa e restrita, e aí os eletrônicos poderiam entrar nisso também, mas eu posso ter outras gamas de interesses, tá? E o interesse pode ser diferente no meu foco, ou seja, é muito interessado por alguma coisa, que pode até ser usual da idade. Então, eu gosto de dinossauros, que muitas crianças podem gostar de dinossauro, mas aí eu sei todos os nomes, eu sei detalhes, eu só quero falar de dinossauro, eu só quero brinquedos de dinossauro o tempo inteiro, né? Ou podem ser atípicos no foco mesmo. Então, eu gosto de gravetos, eu gosto do cadarço, eu gosto de embalagem de produto de limpeza, eu gosto de máquina de lavar, tá? E aí, dentro desses interesses, tem muita variabilidade. Uhum. E, eu não sei, eu lembro na minha infância, em algum momento da vida, ver no Jô criança entrevistada desse jeito. Assim, sabe tudo de todas as bandeiras, todas as capitais do mundo. Não sei o quê. Naquela época me ocorria assim, nossa, que pessoa inteligente, né? Uhum. Quando é que isso é um problema? Primeiro, se a gente está falando de autismo, né? Eu adoraria ter 4 anos e saber o nome de todos os dinossauros. Então, assim, se a gente está falando de autismo, quando é que isso se enquadra como uma característica de autismo? Primeiro, quando eu tenho outras características presentes, tá? Então, isso isoladamente não é autismo, né? Eu posso ter coisas desse tipo em crianças, sim, muito inteligentes, que teriam altas habilidades e dotação, superdotação, tá? Que são crianças muito curiosas. Inclusive, esse aspecto de interesses fixos e restritos é uma coisa que, às vezes, se confunde com pessoas com altas habilidades, né? Que podem ter aí um interesse, uma curiosidade, se debruçar muito sobre o tema e querer saber muitas informações sobre isso, tá? Mas se eu tô falando isso dentro do autismo, tá? Isso acontece quando eu tenho outras características juntos, que tem mais algumas ainda que a gente precisa citar. Mas aí, se eu for pensar assim, e dentro do autismo, quando é que isso passa a ser um problema, tá? Porque não necessariamente é um problema. Pode ser, inclusive, uma área que a pessoa vá trabalhar com isso, né? Passa a ser um problema, uma dificuldade, se essa pessoa, uma criança que só quer falar disso e, por causa disso, vai ter muita dificuldade de convívio social, por exemplo, tá? Mas aí eu tenho algumas outras características, acho que a gente poderia ir citando para explicar. Então, além disso, né, eu posso ter o que a gente chama de uma inflexibilidade. Então, é uma necessidade muito grande de manter rotinas, né? Às vezes pode ser querer sempre fazer o mesmo caminho, sentar no mesmo lugar, comer sempre a mesma coisa todo dia da semana. Isso também está no grupo de características B. São 4, né? Se a gente for definir, são 4, é que elas são muito diversas, né? As características que a gente chama dos critérios A, elas são mais homogêneas no sentido, são mais parecidas, são todas dificuldades de interação social. Só para a gente organizar um pouquinho, se a gente for pensar o que a gente chama de critérios B, que são esses padrões de comportamento, eu tenho 4 características e eu teria que ter no mínimo 2 delas. Então, a gente já falou dos movimentos estereotipados, dos interesses fixos e restritos. Uma outra seria essa inflexibilidade, que pode ser também um padrão mais ritualizado de alguns comportamentos, por exemplo, querer ficar abrindo e fechando porta várias vezes, ligando e desligando o interruptor, né? E, por último, dentro dessas características, eu tenho o que a gente chama de uma alteração de parte sensorial. É ser muito sensível ou um pouco sensível, tá? O termo técnico é mais hiper ou hiporreatividade sensorial. Então, por exemplo, se incomodar demais com barulho,
ou com luminosidade, ou com toque, com texturas de coisas de pegar, ou de roupas, com cheiro, com gosto, né? Uma parte alimentar. Para quem não sabe nada de autismo, o principal contato com autismo é nos filmes, né? Uhum. E aí aparece muito essa coisa de tocar. Não pode encostar, que ele fica... Isso, para alguns é muito desconfortável. Muitos descrevem, assim, como sendo doloroso. Então, às vezes, o toque ser doloroso. Aí mesmo. o final emocionante do Rayman é ele abraçando o Tom Cruise. Podemos abordar um Rayman num outro momento aí. Ou então Quem Vai Ficar com Mary, você já viu esse filme? Ai, faz muito tempo que eu vi Quem Vai Ficar com Mary. Quem Vai Ficar com Mary, você viu, Diego? Já. Então, e que ele tá querendo conquistar a Mary, e aí ela tem um irmão autista, e aí o momento chave ali é que o irmão autista abraça o Ben Stiller. Muito marcante. Marcou minha vida. Não é um dos meus filmes favoritos, então, né, eu não me lembro tanto. Tem aquela cena que a moça passa o gel, a Cameron Diaz passa o gel no cabelo, né? Aham. Você sabe qual é? É. Isso aí. Então, mas voltando a falar de autismo, né? Os entendedores entenderão. Voltando a falar de autismo, né? Então, assim, e eu acho que a gente já pode entrar, então, nisso, né? De como a mídia retrata, né? Assim, como é retratado muitas vezes em filmes. Mas peraí, faltou alguma séries, característica né? que eu não... Não, a gente falou todas. São essas de interação social e essas 4 aí que eu falei que são desses comportamentos. Agora sabemos tudo sobre autismo. Tudo resolvido, né? Já sabemos identificar.